Olá para você que está ouvindo, assistindo, acompanhando mais este podcast do Projeto Ibéria. Nós estamos com uma parceria com o Instituto Monte Castelo. Você pode conferir o nosso conteúdo nos canais aí, tanto do Projeto Ibéria quanto do Monte Castelo. Mais uma vez, com muito prazer, estou aqui com meu amigo e companheiro Gabriel Castro. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem, Guilherme? Saudações. Hoje nós estamos gravando na quinta-feira anterior ao primeiro turno das eleições gerais de 2022 aqui no Brasil, né? Deve estar tendo debate na Globo nesse momento aqui que a gente está gravando. Acho que o nosso tempo está mais bem aproveitado aqui com a gravação do podcast para vocês do que com o debate. Estou só lamentando aqui que eu estou perdendo o jogo de quinta-feira à noite do futebol americano. Não sei se o Gabriel, que mora nos Estados Unidos, está acompanhando aí a temporada da NFL, Gabriel. Nunca, só basquete. Não entendo, Gabriel não gosto de futebol americano. É um cara mais do soccer, né? Não é futebol americano, o Gabriel é um cara mais do soccer. Sim. Mas, enfim, nós hoje vamos aproveitar aí a semana das eleições, né? Estamos à beira do primeiro turno, para a gente falar um pouco da lei eleitoral. Vocês sabem, o Projeto Ibéria é um projeto que mostra para você a lei como ela é, né? O direito ali de uma perspectiva mais do direito natural, baseado em valores, princípios, precedentes, e que rechaça qualquer tipo de ativismo por parte de juristas, por parte daqueles que detêm a caneta na justiça, né? A gente sempre enxerga que a justiça deve muito mais se ater ali a precedentes e ao que a lei diz, né? A letra fria da lei, do que o que a cabeça do juiz do momento prevê ali, conforme a conveniência de determinadas sentenças, né? Então, a gente sempre vai enxergar a lei dessa forma, e hoje é o dia para a gente falar da lei eleitoral, né? Gabriel, eu queria suas primeiras impressões aí sobre a lei eleitoral, os tribunais eleitorais no Brasil, né? Sempre partindo do princípio, o que se espera de uma lei eleitoral, né? Que ela permita uma eleição justa e com a competitividade ali entre os candidatos, de forma que a vontade do povo prevaleça, né? Então, eu queria suas primeiras impressões sobre a legislação eleitoral. É bom lembrar primeiro que o Brasil é uma democracia ainda jovem, né? Então, muito do que existe hoje é fruto de uma, talvez, preocupação excessiva lá no começo da atual república, que vinha ali de um regime autoritário, uma preocupação talvez excessiva do constituinte e dos deputados mais adiante, de evitar qualquer tipo de manipulação, qualquer tipo de distorção no processo eleitoral. Agora, dito isso, existem muitas normas, tanto leis quanto decisões do próprio TSE que não constituem uma norma legal, que são descabidas e até perigosas do ponto de vista de desrespeitar a soberania do voto popular. Ou seja, o princípio com o qual eu acho que todos concordam é de que as eleições deveriam refletir a vontade popular e que apenas em casos muito, muito extremos deveria haver algum tipo de intervenção para, por exemplo, barrar uma candidatura ou para impedir que algum candidato faça A ou B, porque o princípio, de forma geral, é que na democracia quem tem a soberania é o eleitor, o cidadão, por meio do voto, e não que um órgão que não é nem mesmo parte do judiciário, né, possa tomar decisões tão extremas e tão rigorosas quanto o TSE vem tomando nos últimos meses, nos últimos anos. E falando dos benefícios e dos malefícios do TSE e da Justiça Eleitoral como um todo, é sempre bom lembrar quanto ela custa, né? Ela custa mais ou menos 10 bilhões de reais por ano, inclusive nos anos em que não há eleições, né? E que, portanto, não é um custo desprezível. Então, uma análise de custo-benefício tem que envolver também custo, né? Quanto custa o TSE, quanto custam os TRS e quanto de benefício eles trazem. Sim, exatamente. E assim, eu penso sempre duas questões aqui que realmente governam as eleições, né? Que é, primeiro, o financiamento, né? Dinheiro, eleição custa dinheiro, não só para bancar o Tribunal Eleitoral, mas para bancar as candidaturas, né? E a disparidade de competição entre quem está tentando a reeleição, quem está competindo no cargo e quem está competindo fora do cargo, né? Eu queria falar primeiro, então, sobre o financiamento. O Brasil já flutuou entre diversos tipos de financiamento, ora privado, depois ora público, ora misto, e atualmente a gente vê aí um financiamento misto, só que o cidadão, né, o cidadão privado ali, ele só pode doar como pessoa física, ele não pode doar como pessoa jurídica por meio da sua empresa, né? A lei parte do princípio aí de que as empresas, teoricamente, com seu poder econômico, elas desequilibrariam
as eleições, né? Então, eu queria saber sua opinião aí sobre o sistema de financiamento eleitoral. É um pouco confuso, né? Existe um argumento feito em favor de algum financiamento público que se baseia na ideia de que quem é muito pobre deveria ter as mesmas chances de concorrer a presidente, governador, e sem poder financiar a própria campanha, ele ficaria em desvantagem. Faz algum sentido. Mas o contra-argumento eu acho que é mais forte, que é o seguinte: se você é um candidato a qualquer casa legislativa, ou ao governo, ou à presidência, o primeiro passo é você ter o apoio das pessoas, né? Se as pessoas não apoiam você o bastante a ponto de doarem R$ 10, R$ 100 para sua campanha, você já não é um candidato, digamos assim, muito competitivo, né? Não interessa muito a sua renda pessoal, até porque antes disso também, antes de existir o fundão eleitoral, o Lula e o Bolsonaro não estavam gastando do próprio bolso para pagar as campanhas deles, né? Então não é uma questão de os candidatos bancarem do próprio bolso a campanha. Então, se você não tem doadores, se você não tem apoiadores, ou se você não consegue convencer as pessoas a apoiar a sua campanha, talvez você não seja um candidato competitivo mesmo. Então, você não, talvez nem mereça, desse ponto de vista, recursos públicos, né? E se você tem essa capacidade de articular os seus apoiadores a ponto de eles doarem dinheiro para você, você não precisa do financiamento público. Então, tanto em um caso quanto em outro caso, eu não acho que seja justificável essa despesa de bilhões, que, se não me engano, desse ano será de R$ 5 bilhões para financiar a campanha. Eu sou bem radical em relação a isso. Eu acho que qualquer financiamento político de campanha, que a lei permite por duas formas, né, por fundo partidário e por fundo eleitoral, eles são muito nocivos, muito. Porque aquele candidato sem apoio vai ter dinheiro, né? Com o financiamento público, tem um financiamento obrigatório para aquele candidato que você menos gosta. Então, você que está nos acompanhando aqui, ouvindo ou assistindo, pensa no candidato que você menos gosta, seja de deputado, seja de senador, seja de presidente. Esse cara está ganhando o seu dinheiro. Ele está ganhando o seu dinheiro para fazer campanha contra as ideias que você acredita, né? Um dinheiro que você não quis dar está indo para ele. Então, o financiamento público ele é nocivo de todo. A grande questão que poderia equilibrar a disputa entre o candidato pobre e o candidato rico é você colocar um teto de doação ali. Então, suponhamos que o teto de doação por pessoa e por empresa seja de R$ 10.000. Então, não importa se você é o Abílio Diniz ou se você é o padeiro da esquina, o máximo que você pode doar é R$ 10.000. Pronto, está decidida aí a questão. Inclusive, empresas podem doar. As pessoas jurídicas, como as empresas, elas são pessoas, pessoas têm direitos, pessoas jurídicas têm personalidade e elas podem demonstrar o seu interesse. Então, se você tem um CNPJ de uma fazenda, por que uma fazenda não pode doar para um candidato que é favorável ao agro, né? Você tem um CNPJ aí de alguma entidade social a favor dos trabalhadores urbanos do município tal. Você tem o direito de doar para fazer com que a vontade da sua empresa seja espelhada na eleição. Então, sempre o financiamento privado, pode ser com limite, com teto de financiamento, ele vai direcionar ali a real vontade das pessoas para a campanha e não fazer com que candidatos sem expressão ou sem voto tenham ali um impulsionamento artificial e anabolizado com o nosso dinheiro, né? Então, para mim, o financiamento público, em qualquer caso, ele é um problema. Sem contar que nessa eleição, já com o financiamento público de campanha, os candidatos mais competitivos são os mesmos de sempre, né? O financiamento público não fez com uma professorinha lá de Juiz de Fora, uma professora, um mecânico lá de Manaus, de repente virasse um candidato competitivo, porque antes ele não tinha dinheiro e agora tem, né? Na verdade, os candidatos competitivos são os mesmos de sempre, os que estão disputando as eleições principais, são os que já teriam doadores privados de qualquer forma, né? Então não faz sentido realmente que haja esse financiamento público. Eu estou vendo minha imagem travada, você está vendo bem? Está congelada a sua imagem. Estou congelado, mas a minha voz está presente, né? Está presente. Eu vou pedir para você comentar aqui a segunda parte que eu acho mais determinante, que é a história do cidadão concorrer à reeleição, ou seja, ele concorrer estando no cargo e com todas as consequências que isso traz, de visibilidade e tudo mais. Enquanto isso, eu tento resolver a minha questão de vídeo aqui. Perfeito. Eu acho que existe, e existe na lei de fato, né, uma distinção, ou existia pelo menos, né, entre membros do executivo, governadores e presidentes e prefeitos, e do legislativo.
Então, primeiro que não existe limite de reeleição para quem é deputado ou senador, né? E existe para quem é presidente, governador e prefeito. Então, existe essa limitação de uma reeleição, né, direta ou consecutiva. E eu acho que o problema maior é, de fato, no executivo, né? Um deputado continuar deputado enquanto disputa um cargo, não vejo problema. Um prefeito, um governador, um presidente tentarem se reeleger e continuarem no cargo, existem problemas claros que podem surgir daí. Dito isso, eu acho que seria ainda pior se eles fossem forçados a se afastar do cargo para reeleição, porque primeiro que isso cria uma interrupção que aconteceria quase todo ano eleitoral, aconteceria isso. Então o Brasil ficaria muito tempo sendo presidido por vice-presidentes, né? Se é que os vices também não fossem candidatos. E a mesma coisa para os governadores também. Então acho que existindo regras que deixem claro que o poder não pode ser usado para comprar votos, para comprar apoio, eu não vejo isso como um problema maior. Eu acho que seria um mal maior forçar as pessoas a saírem do cargo e criarem toda vez essa quebra na continuidade dos mandatos. Realmente no modelo atual, em que a legislatura tem só 4 anos, isso realmente ia fazer com que ficasse muito picado, né? Toda hora o cara se desincompatibilizar, ele ia ter ali, uma interrupção na prestação de serviço. Mas a concorrer dentro do cargo, né, concorrer à reeleição, cria uma série de problemas, né? Porque o mero cargo já faz com que você ganhe visibilidade. Você já é convidado para a mídia, para uma série de entrevistas, só por ser deputado, só por ser senador. E o seu adversário só vai ter essa visibilidade quando as eleições chegarem, né? Quando chegar ali o período que o TSE permite que se faça campanha. Então, aí você começa a criar regrinhas para tentar diminuir o problema das facilidades que o mandatário tem na eleição. O cara não pode inaugurar obras, por exemplo, uma regrinha que já existe, para tentar dirimir isso, né? Aí você começa a criar aquele rosário de coisas que o mandatário candidato à reeleição ele não pode fazer e a lei fica inchada, os órgãos de fiscalização vão ter que fazer um esforço triplicado ali para evitar que o cara use a força do seu cargo na eleição. Então, realmente é meio que uma sinuca de bico. Se fossem mandatos maiores, sem reeleição, talvez esse problema estaria parcialmente resolvido, mas é inegável que o cara que está no cargo, seja o cargo de vereador ou presidente da República, ele vai ganhar mais mídia, mais visibilidade. O cara tem um carro oficial lá da Câmara, onde ele tem mandato, o cara tem assessor para escrever alguma coisa para ele, e ele acaba tendo ali uma vantagem, ao meu ver, indevida, né? Então, mais uma dificuldade da lei eleitoral na competitividade para eleições justas, né? E É aí uma isso me leva incoerência aqui. aí, só antes de mudar de assunto, a incoerência que eu vejo aí é o que aconteceu com o Dória, por exemplo, e com o Eduardo Leite, né, no Rio Grande do Sul. Se você é governador e quer ser presidente, você tem que renunciar 6 meses antes, né, se eu não me engano. Se você vai para a reeleição, aí você não precisa. Então, o Dória, por exemplo, renunciou, não é mais nada e também não vai disputar a reeleição e perdeu o mandato, perdeu o cargo. Então, não faz tanto sentido aí na cabeça que você tem que renunciar quando você disputa outro cargo, né, do executivo, mas não tem que renunciar quando vai para a própria reeleição. E isso me leva, a gente vai começar a ver aqui algumas bizarrices maiores da lei eleitoral. Há uma que me incomoda muito, né, que é o tempo de campanha. Se você pega ali a letra fria da lei, vai dizer que a campanha eleitoral começa em meados de agosto, ali, eu acho que 15 de agosto, se eu não estou enganado. Então, a campanha oficial começa em 15 de agosto e você vai ter ali uns 45 dias, né, de campanha para o eleitor fazer a sua escolha. Agora, aí isso implica naquelas coisinhas chatas das pessoas ficarem sendo 1 ano e meio chamadas de pré-candidato, né? Não pode falar que é candidato, porque o TSE só deixa a partir do dia 15 de agosto, mas é o pré-candidato, ninguém sabe que o cara é o candidato. Então, essa é mais uma coisa chata aí da lei. Isso me incomoda principalmente porque, para as eleições, a gente quer mais informação sobre os candidatos, não menos. Então, assim, deixa o cara ficar em campanha durante a legislatura inteira, durante 4 anos que seja, deixa o cara exposto, colocar as suas ideias. Quanto mais o candidato for desnudo ali, do ponto de vista filosófico, mais bem informado o eleitor vai estar, né? E não precisa, então, dessas fachadas de pré-candidato, porque a lei diz que a campanha só começa no dia 15 de agosto. O que você acha? Concordo, é inócua essa norma,
E se o governador, presidente, deputado já estiver no primeiro ou segundo ano de mandato falando em reeleição, pedindo voto, o eleitor vai certamente censurá-lo, né? Porque não é razoável, né? Então, isso de ser pré-candidato ou de não poder colocar, sei lá, um outdoor com a sua cara lá, e aí alguns conseguem subterfúgios, né? Eles têm programa de TV, programa de rádio, então ele compra um outdoor para anunciar o programa de rádio do deputado João da Silva, mas na verdade ele quer divulgar a própria candidatura, né? Então existem muitas formas de contornar essa norma. Eu acho que o próprio eleitor tem capacidade de saber quem está fazendo campanha antes da hora e quanto deveria trabalhar. Vamos elencar aqui, começar a elencar os casos mais pitorescos. Você tem um caso bem recente aí, né, do dia 29 de setembro de 2022, que é o momento que estamos gravando aqui esse podcast, né? Traz o caso de Sergipe para a gente, por favor. Sim, eu não tenho nenhuma procuração para defender o Valmir de Francisquinho, até porque eu passei a conhecê-lo hoje. Mas o Valmir de Francisquinho é candidato, ou era candidato ao governo de Sergipe, em primeiro lugar, com mais de 40% dos votos, das intenções de voto nas pesquisas, né? E ele foi barrado pelo TRE e depois pelo TSE, porque quando era prefeito da cidade de Itabaiana, em Sergipe, ele pintou os prédios públicos, alguns prédios públicos, de azul, que era a cor da campanha do filho dele a deputado. O filho dele que é o Thalisson de Valmir. Então, Valmir de Francisquinho é pai do Thalisson de Valmir. E eu não tenho nenhuma dúvida de que existe alguma intenção ali do prefeito na época de favorecer o filho dele. Mas a minha pergunta é, o que é mais grave? Será que não é mais grave ainda o TSE, por causa dessa irregularidade que não é tão grande assim, simplesmente eliminar da disputa a pessoa que seria provavelmente eleita governador de Sergipe? Né? Quer dizer, um grupo pequeno de juízes e não juízes, né, que fazem parte do TSE, alguns são advogados, por exemplo, simplesmente tirou da disputa o primeiro colocado da disputa por uma coisa que aconteceu há alguns anos e que é de dimensões muito pequenas, né? Então, até quando, até onde vai esse poder, ou deveria ir esse poder do TSE de barrar candidaturas? Eu acho que o princípio deveria ser apenas em casos muito, muito, muito extremos, porque a soberania do voto popular deve ser respeitada, inclusive para decidir que, embora tenha errado, eventualmente, o senhor Valmir de Francisquinho mereça uma segunda chance e mereça ser eleito governador de Sergipe. Né? Ele não foi preso, ele não cometeu um crime, cometeu uma infração eleitoral ao pintar de azul os prédios da prefeitura, mas parece que a pena disso foi muito, muito grande. Isso permitem diversos comentários aí sobre a justiça eleitoral como um todo, né? Primeiro, se a justiça tivesse sido célere e resolvido esse caso já em 2019, já declarada a inelegibilidade do candidato, o problema estaria resolvido, né? Então, a proximidade entre o fato e a punição faz muita diferença para a justiça no sentido mais amplo e filosófico, né? O eleitor vai ser apresentado a uma lista de candidatos mais bem feita se de antemão já estiver riscado aquele nome do candidato que não deveria estar lá, né? Pode até ser que neste momento o TSE esteja aplicando a lei como ela é. Pode ser, e aí o ministro do TSE ali fica na sinuca de bico e tem que aplicar uma lei. Mas isso tem que ser feito de uma forma mais célere. O Ministério Público Eleitoral tem que atuar isso de forma mais célere para que o nome do candidato maculado nem vá para a urna, né? De forma alguma, nem vá para as pesquisas, nem seja aprovado em convenção partidária. Então, realmente, aqui a gente está há 3 dias da eleição, então discutir isso agora fica uma sensação para o eleitor de interferência, né? E eu não sei, nesse caso específico, se vai haver um candidato que a coligação vai indicar no lugar dele, nem se há tempo hábil para isso, mas há muitos casos em que acontece algo semelhante, e aí no dia da eleição, quem votar no número do Valmir de Francisquinho vai ver a cara dele, né, o nome dele, mas vai estar votando no nome da outra pessoa da coligação, que aconteceu com o Joaquim Roriz e o Wesley Roriz, né, por exemplo, o Lula e o Haddad em 2018, né, até o último minuto nesse impasse de quem seria o candidato. E isso cria muita confusão para o eleitor, né? E isso atrapalha muito o processo eleitoral, que tem que ter transparência, previsibilidade e tempo e espaço para um debate. Né?
E aí, a depender do que a lei permite, e aí sim o juiz ele deve ser ponderado, o juiz deve analisar a lei de uma forma a ver o espírito dela, né? Mesmo que a lei não diga com todas as linhas aquilo, mas não seria o caso de deixar o cara concorrer e eventualmente caçar a chapa depois? Não seria um processo mais fluido? Falar, olha, pessoal, esse cara aqui concorreu, ele concorreu indevidamente, então o vencedor, na verdade, é quem ficou em segundo lugar. Talvez seja uma solução mais criteriosa, né? Acho que Do que... o ideal é resolver o quanto antes, né? Então, nesse caso do Valmir de Francisquinho lá do Sergipe, 2019, 2018, não sei quando é que surgiu o caso propriamente dito. Mas realmente você barrar o candidato é um problema. Barrar por coisas como essa, né? Então, a lei da ficha limpa, por exemplo, é uma lei, o Congresso passou essa lei, parece haver um grande apoio popular a essa lei, isso é uma coisa. Agora, o TSE decidir que pintar de azul o prédio da prefeitura leva à cassação de mandato e inexigibilidade, eu acho que é demais. Próxima regrinha aqui que chama muita atenção, não sei se vai criar uma certa polêmica, é uma regra do TSE feita ali para direcionar pelo menos 30% do fundo eleitoral para candidatas mulheres, né? Isso tem uma origem aí sim, né, numa lei que diz que a cada 100 candidatos do partido, 30 ali no mínimo devem ser mulheres candidatos, né? Não são vagas garantidas nos mandatos, né? Mas ali nas candidaturas as mulheres têm uma cota. O partido tem que cumprir a cota, senão um partido ali ele vai ser punido, né? E aí, o que a bancada feminina fez? Ela entrou no TSE e falou, uai, se 30% das vagas para candidatos são de mulheres, então 30% do dinheiro que financia as campanhas também deveria ir para mulheres. Isso foi acolhido, né? É um caso bem complicado essa obrigação aí, que já começa errado lá na lei, né? Então, as mulheres, elas são maioria nas universidades, as mulheres são maioria na população, né? Então, elas já estão bastante presentes ali no colégio eleitoral, né, as mulheres conseguem eleger quem elas quiserem, se elas se unirem e votarem em uma pessoa só, né? E elas têm esse poder intelectual, porque elas são a maioria das alunas nas universidades. Então, a necessidade de artificialmente aumentar ali, tentar aumentar a participação feminina nas candidaturas e, consequentemente, a regra do TSE, que nem lei não é, de dar 30% de um fundo eleitoral que nem deveria existir, mas de dar 30% do fundo eleitoral para elas. Eu acho que, primeiro que tem dois aspectos do debate. O primeiro é o debate se essa reserva de vagas e de recursos para as mulheres é adequada. Eu acho que não, como você falou, porque não existe nenhum mecanismo impedindo que as mulheres sejam candidatas e que votem nelas mesmas, né? Em todos os cargos majoritários, praticamente todos os estados, há candidatas mulheres. No caso da presidência, há duas mulheres entre os 5 ou 6 candidatos mais competitivos ali, e elas não estão com mais do que 5% dos votos. Então, a escolha das mulheres Um eleitoras. parênteses aí, né? Em 2018, havia duas candidatas mulheres, né? Primeiro, a Marina Silva naufragou em votos, né? Cadê ali a sororidade para votos para Marina Silva em 2018? E a outra candidata, que era a Manuela Dávila, ela abriu mão voluntariamente da sua candidatura como cabeça da chapa para ser vice na chapa de um homem. E ela tem todo o direito de fazer isso. Ela pode fazer o que ela bem entender, se candidatar, não se candidatar, ser vice, ser cabeça de chapa, não tem problema nenhum. Mas a ideia da visibilidade e uma opção na urna para as mulheres votarem soa muito estranho. Isso eu estou falando de 2018. Soa muito estranho que as mulheres não tenham votado na Marina Silva e que a outra opção, que era a Manuela Dávila, tenha aberto mão, né, fazer a conjugação certa, tenha aberto mão aí de colocar o seu nome à disposição do eleitorado feminino. Sim, uma. As mulheres estão felizes onde elas estão. Eu acho que se você for fazer uma pesquisa nas ruas das mulheres, a falta de mulheres no Congresso ou na presidência da República não é um dos 5 ou 6 temas que mais preocupam as mulheres hoje no Brasil, por várias razões. Então, elas não estão sofrendo com isso. E se elas estivessem, elas certamente são espertas o bastante, inteligentes o bastante e numerosas o bastante para resolver isso por conta própria.
Então, esse é o mérito da questão. A parte formal, né, que é o TSE pode decidir isso? A resposta, na minha opinião, é não. O TSE, não existe nenhuma lei aprovada e sancionada que diga que os recursos devem ser aplicados dessa forma, né, com uma cota de 30% para as mulheres, recursos do financiamento eleitoral com recursos públicos. Então, eu não sei de onde o TSE tirou autonomia e legitimidade para decidir que essa distribuição tem que ser feita assim. Né? É mais um caso evidente ali de um órgão que excede os próprios poderes. Né? E há problemas mais graves em relação ao fundo eleitoral, né? E principalmente o caciquismo. Você fica lá na lei está escrito assim: o candidato vai ter que pedir ao dirigente partidário a verba do fundo eleitoral. Então, você quer se candidatar, você é um novato na política ali, então você vai ter que ir lá no presidente do partido, no tesoureiro do partido, No e Valdemar Costa Neto, no Roberto Jefferson. vai ter que pedir a grana para ele, a grana do contribuinte. Não é distribuído de forma igualitária. Alguns partidos até distribuem, mas não é distribuído necessariamente de forma igualitária, né? Então, isso é um caso muito mais grave de uso do fundo eleitoral. Aí você vai ver ali, o partido tem 8 candidatos a deputado. Um deles tem 90% da verba do fundo partidário, fundo eleitoral, e o outro tem 1% dividido, cada um 1% para os outros 7 candidatos, nesse exemplo hipotético que eu dei. Né? Esse é um caso muito mais grave, e os caciques continuam dominando os fundos partidário e eleitoral, e ninguém fala nada. Sem contar que, evidentemente, como eles já faziam isso antes com o fundo partidário, eles arranjam formas de favorecerem a si mesmos. Contratam lá uma empresa que é ligada ao primo dele, que devolve o dinheiro para ele, contrata o próprio advogado que ia advogar na causa pessoal dele, com o dinheiro do partido e da campanha. Então, existem muitas e muitas formas de fazer esse recurso voltar para o próprio bolso dos políticos, né? Como eles já faziam com o fundo partidário. Né? O PRTB não precisa existir. O partido do Emael não precisa existir, a Democracia Cristã. Mas parte da razão pela qual eles existem ainda, liderados agora pela herdeira, né, do Lili Fidelix, e ainda pelo Emael, no caso do Democracia Cristã, essa é a profissão deles. Eles têm um salário garantido pelo partido, eles são donos do partido. O voto para eles é o que menos interessa, não tem problema não ter voto, né? Perder a eleição sempre. Tem o salário que é o salário formal, que ele recebe como líder do partido, também, eventualmente, algum esquema ali que ele consegue contratando uma consultoria, que não é consultoria, que o dinheiro volta. Então, evidentemente, a melhor forma de evitar a corrupção é reduzir o volume de dinheiro nas mãos dos políticos. É fundamental, você citou bons nomes aí de pessoas que vivem da política, isso se aplica também ao outro espectro político. Ciro Gomes recebe salário como vice-presidente do PDT, o Lula recebe salário, o Lula já tem salário de ex-presidente, se eu não estou enganado, né, que também já é um absurdo. Os caras ficam preocupados com monarquia, mas esses monarcas republicanos, eles não se preocupam em sustentar, né? Então, você vê o caso do... O Lula menos teve, ou teve menos tempo na vida dele, foi torneiro mecânico, né? É isso que eu ia falar. Então você pensa assim: acabou a eleição, se o Lula perder, ele vai voltar para uma fábrica lá e vai ganhar a vida dele como torneiro mecânico. Não vai, ele não fez isso nos últimos 30 anos, né? Qual foi a última vez que o Ciro Gomes fez uma petição para um tribunal defendendo um cliente, não fazendo pedidos de impeachment aí do presidente da República, mas defendendo um cliente que ele teve que conquistar o cliente lá? Qual foi a última vez que ele fez uma petição como advogado, que é a profissão originária dele? E isso vale para Emael, vale para a herdeira do Levi Fidelix, para o Bolsonaro, vale para todo mundo, né? Então, aí, de novo, isso tem a ver com o início do podcast aqui. A existência do financiamento público de campanha e de fundos para os partidos faz com que pessoas fiquem anabolizadas financeiramente, e não que elas representem ideias legítimas e sejam sustentadas por essas ideias, né? Então, o financiamento público de campanha realmente é um problema enorme para mim. Podemos avançar? A gente está chegando nos casos mais pitorescos aqui. Antes deles, eu queria falar de um caso aqui que eu acho bem complicadinho, que é o tal de fake news, né? O brasileiro adora importar muita coisa dos Estados Unidos, importou essa expressão aí, fake news, que é a boa e velha mentira, né? Ou então bom e velho
boato. E aí, a justiça tem que proibir fake news, tem que mandar retirar conteúdo do ar, Gabriel? Não, e muito menos o TSE. A difamação, a calúnia, a injúria sempre foram um crime no Brasil. Então, se eu inventar que você tem algum tipo de comportamento desaborador, eu já estou sujeito a ser processado civilmente e criminalmente, correto? O que a lei da fake news, o que uma lei que proibisse a fake news acrescentaria? Eu não compreendo. Já está contemplado perfeitamente pelo que existe na lei. E, além disso, o TSE pune o que ele acha que é fake news com base em análises duvidosas de agência de checagem, muitas vezes, e segundo, sem um respaldo legal devido, né? A ponto de proibir, por exemplo, que candidatos façam comentários sobre eventuais falhas no sistema de votação eletrônica. Eu não compartilho de boa parte dessas suspeitas que se lançam. Eu acho que o sistema, não porque eu confio no Alexandre Moraes, mas que eu confio nos burocratas concursados do TSE, que estão lá e não tem nenhum incentivo para fraudar eleições, né? São concursados e é um concurso bem difícil de passar, inclusive. Mas, dito isso, eu acho que as pessoas têm que ter todo o direito de questionar eventuais falhas da eletrônica, e isso não é fake news. Você dizer, olha, esse ponto aqui poderia ser melhorado, esse ponto aqui, de fato, é uma falha, é parte do debate. Você pode estar factualmente errado ou não. Isso não é inventar fake news, né? Inventar fake Só news mais um parênteses aí, a questão do comprovante impresso após a votação eletrônica foi aprovada em lei em 2015, durante o governo Dilma. Não necessariamente feito por ela, mas sancionado por ela, né? E isso caiu no Supremo Tribunal Federal, né? Então, 6 ministros que façam maioria numa corte de 11 derrubam o que 600 parlamentares e um presidente da República acordaram ali nas casas, né, nas casas legislativas e no Palácio Planalto, que onde se faz ali o processo legislativo, onde se define as regras escritas que vão direcionar a nossa conduta em comunidade, né? Então, foi aprovado em lei, ou seja, suponhamos que o STF tenha razão, mas o fato desse debate ter passado pelo Congresso Nacional dá uma enorme legitimidade para questionamento, né? Então, o famoso perguntar não ofende. E só aproveitando e dando um pitaco aí nas fake news, né? Claro que a gente quer ver conteúdo mentiroso, não exatamente sendo retirado, mas caindo no ostracismo, né? Acho que as pessoas precisam se dedicar muito mais a jogar ao ostracismo aquilo que não tem credibilidade, aquilo que mente sistematicamente, né? Agora, isso deve ser mais uma autorregulação nossa, como sociedade, do que uma canetada de alguém. Esse alguém, por mais poderes que tenha, não vai conseguir tirar todas as fake news, entre aspas, de qualquer processo, seja eleitoral, seja um processo político, um processo econômico, né? Imagina quantos tweets são feitos na rede social diariamente. Imagine quantas informações erradas são veiculadas em trabalhos acadêmicos, artigos publicados na internet, coisas que são ditas por jornalistas em todos os tipos de mídia. Então, é impossível controlar isso. Quem tem o melhor poder para isso é o eleitor, o cidadão espectador, que vai dar audiência ou não para aquilo, né? E que vai relegar o ostracismo aquele que tem credibilidade ou não, né? Então, talvez seja um trabalho muito melhor das autoridades de incentivar a pesquisa, incentivar a checagem do cidadão, do que dar poderes a alguns magistrados e a algumas agências de aspas, checagem de fatos para fazer o julgamento do que é verdade ou não. Exatamente. E aí, disso para você censurar o discurso, por exemplo, que eles consideram discurso de ódio, né? Então, por exemplo, se você diz que um homem não pode se transformar em uma mulher, isso é uma opinião. Em muitos contextos, isso é tido como uma notícia falsa ou discurso de ódio. Essa afirmação que eu dei que é objetiva, né? Com a qual até anteontem toda a humanidade sempre concordou, né? Outro dia o TSE proibiu candidatos de associarem o Lula e o PT ao chamado kit gay. Dentro das razões, porque isso seria homofobia. Simplesmente você mencionar o assunto seria homofobia já. Então, é muito, muito perigoso dar esse poder ao TSE, especialmente ao TSE, porque disso para uma manipulação das eleições, não das urnas, nesse caso, mas das eleições, do resultado eleitoral,
com base da censura de candidatos é um passo muito pequeno, né? E é uma censura que certamente desfavoreceria candidatos conservadores, né? Chegando aqui no momento Praça é Nossa, né? A Lei 9.504, ela tenta, você sabe, aqui, falando no nome na urna, né? Aquele nomezinho do candidato lá, tem alguns famosos aí, né? Arthur Mamãe Falei, você deve ter no seu estado aí, na sua cidade, vocês podem até mandar para nós depois nomes pitorescos de candidatos. O que que a lei vai dizer? A lei vai vedar, ou tentar vedar, nomes ridículos ou irreverentes, né? É uma lei morta, né? O cara concorda com o nome de Tiririca. Tiririca é um nome irreverente, né? Então, já não vale muito. Só que aí, você vai ver, então, beleza, a Justiça Eleitoral vai barrar os nomes que são ridículos ou irreverentes, né? Não sei. Porque olha só, o que a gente já conseguiu pescar nessa eleição aqui? Autorização para o nome do Wolverine do TikTok. Olha que beleza. Você tem um candidato em São Paulo chamado Wolverine do TikTok. Joga no Google aí que talvez você possa se divertir com ele. O Jacaré de Tanga também está com sua candidatura aprovada, apesar da Lei 9.504. E o primo mais novo é fantástico, porque o sobrenome do cidadão é Primo, e ele é do Partido Novo. Então, o nome que aparece lá na urna é Primo mais novo. Gente, lógico que não tem nenhum favorecimento a nenhum desses candidatos aqui, em seus respectivos partidos. Eu não voto em São Paulo, acho que o Gabriel está nos Estados Unidos também, então a gente não tem aqui nenhum interesse em favorecer esses candidatos que eu pesquei aqui da Justiça Paulista, da Justiça não, das urnas paulistas, né? Mas só para mostrar para Atenção, vocês TSE. como passa aí. E aí, Gabriel, essa questão da letra morta, né? Muita regrinha, muita coisinha que tem que ser observada. Aí quando você vai ver, passa, né? Passa o nome desses caras sendo aprovados pela Justiça Eleitoral. Eu preferia que não houvesse palhaços concorrendo nas eleições em todo o Brasil, que todos os candidatos fossem sérios, inclusive não recorressem a nomes ridículos para chamar a atenção. Então, eu não acho que o TSE, se é que tem que existir, deveria se preocupar com questões um pouco maiores do que essa. Dito isso, se é a lei, o TSE não poderia ter essa capacidade de não aplicar a lei, né? Então, às vezes o TSE aplica aquilo que não é a lei, que ele acha que é adequado, e às vezes ele não aplica o que é a lei por alguma outra razão, né? Então, esse tipo de inconsistência é que é nociva. Não pelo fato em si do candidato ter um nome ridículo, mas porque, com o tempo, o eleitor percebe que o TSE não tem um comportamento consistente na aplicação da lei. Outra coisa aqui chata que aconteceu nessa eleição, né, foi a apreensão de material eleitoral, santinho, panfleto, porque, porque o nome do suplente não estava numa proporção de 30% no mínimo em relação ao nome do titular na candidatura ao Senado, né? Isso aconteceu com candidatos no Paraná. Nem vale citar o nome aqui, não interessa quem são, mas lá no Paraná isso aconteceu. Então, imagina você receber a Polícia Federal lá no seu comitê de campanha, porque o nome do suplente estava muito pequeno, a tipografia no santinho, no panfleto, né? Aí eu pensei, isso aí foi o TRE que inventou esse negócio, deve ser uma instrução normativa, aquelas portarias que os caras fazem lá toda quinta-feira. Mas não, isso está escrito na lei, né? Então, 600 parlamentares passaram a vida deles ali se preocupando com o tamanho do nome do suplente do candidato a senador, e isso faz com que o juiz tenha que despachar, faz com que um policial federal tenha que parar o que está fazendo para ir lá aprender o material de campanha, né? Então, mais uma bizarrice da nossa lei eleitoral. Sim, e aí, nas mãos das autoridades, pode ser, em tese, né, como uma ferramenta de perseguição política, né? Porque você tem lá 20 denúncias de que candidatos não estão respeitando essa regra especificamente de colocar lá no santinho a proporção correta do nome do suplente. Desses 20, você pode escolher, para começar aí a investigar, aqueles que te desagradam, né? E quem sabe mandar uma operação na porta dele, uma operação policial, por exemplo, e a operação em si já causa constrangimento, né? Então, mais uma vez, você dá dinheiro nas mãos dos políticos e poder demais nas mãos de autoridades é perigoso, porque eles podem usá-las, e às vezes o fazem de fato, né, de forma
não imparcial, de forma parcial. E a polícia seria muito mais bem utilizada em uma coisa que acontece em toda eleição, e todo mundo conhece alguém que conta essa história de uma cidadezinha do interior, que é a compra descarada de votos. Bota a polícia para rastrear aqueles caras que oferecem 50 contos sem conto para votar. Isso acontece muito no interior, a gente escuta muito falar disso. É difícil comprovar, né? O cidadão que ouve dizer isso ali que aconteceu na esquina da cidadezinha dele, ele vai ter dificuldade de comprovar. Mas bota a polícia para fazer um trabalho de inteligência e rastrear os caras que compram votos. Seria um uso aí muito mais eficiente da Polícia Federal, né? Claro, imagino que haja investigações nesse sentido, mas a cada minuto gasto aprendendo santinho por causa do tamanho da tipografia, é um minuto a menos da polícia procurando ali crimes que realmente importam, né? Estamos chegando aqui mais para o final. Eu queria ver a sua opinião, Gabriel, rapidinho. E, claro, você fica aí à vontade também para desenvolver, se for necessário. Quase um bate-bola, jogo rápido, né? Aquele ping-pong do jornalismo. Voto obrigatório, você acha bizarrice ou não? Sou contra, embora não seja bizarro. Eu acho que se a pessoa não se dedicou a se informar e a refletir sobre os candidatos e as ideias deles, ela não tem que ser forçada a votar. Eu acho que é melhor quando os desinformados não votam do que quando eles são forçados a votar. Se eu tiver que escolher entre um e outro, eu prefiro o voto não obrigatório. Voto obrigatório que está na Constituição, eu sou contra. Eu acho que é um tipo de manifestação você não se manifestar. Só um aviso importante para você que está assistindo, tá? Anulação de voto, voto em branco, abstenção, justificativa, não anula a eleição, tá? Se 99,9999% dos eleitores anularem e o Bolsonaro votar nele mesmo com um voto, o Bolsonaro tem 100% dos votos válidos e ganha. Então, se você está deixando de votar, está anulando por algum motivo aí, para tentar desfavorecer alguém, fazer protesto, ó, o político lá vai ser eleito do mesmo jeito. O seu voto vai ser literalmente desconsiderado para fins da apuração. E se tiver só um voto a favor de um candidato, esse cara ganha, né? Você vai ter ali um manifesto político legítimo. Se a estatística for relevante, vai aparecer nos jornais, mas isso não anula a eleição, só para vocês estarem aí mais bem informados, tá? O voto nulo e o voto branco são a mesma coisa na prática. Rigorosamente a Nenhum mesma deles é coisa. para quem está ganhando ou muda a Isso. eleição. O que Aí vocês se tem um. confundem, só para antes de prosseguir, se, se a Simone Tebet ganha a eleição presidencial e no ano que vem descobrirem que ela usou caçadores de campanha e anularem os votos que ela, o TSE decidir que os votos que ela teve devem ser anulados, aí talvez, se ela tiver tido mais de metade dos votos, a eleição sim pode ser refeita, ela pode haver uma a noção da eleição em si, mas não é o voto nulo, é o voto que o TSE posteriormente, né, declara nulos por alguma razão, né? É diferente. Sim. E outra coisa importante, né? Qual é o efeito prático do voto nulo? O voto nulo favorece o candidato que está na frente. Então, imagina o seguinte: tem um candidato ali que tem 10 votos, o outro tem 7. O cara que tem 7 precisa do seu voto para diminuir a distância para o cara que tem 10, né? Se você anula, o cara que está em primeiro tá folgado na liderança. É aquela Fórmula 1 em que o primeiro e o segundo colocado se mantenha na mesma distância ali, né? Então, o voto nulo favorece quem está na frente. Aí, você só sabe quem está na frente, você não sabe, né? Então, você talvez vá confiar numa pesquisa. O candidato A está na frente, então vou anular para garantir que a distância entre ele e o segundo colocado não se reduza. Você está apostando numa pesquisa que não necessariamente ela vai se confirmar depois, né? Então, esse é o efeito prático do voto nulo e do voto branco, que é favorecer quem está na frente, embora você não saiba quem está na frente. Favorecer, acho que hoje em dia não mais, mas antigamente as pessoas achavam, em alguns casos, que o voto ia para quem estava ganhando. O voto não vai ser depositado na conta de quem está ganhando, mas ele favorece porque ele mantém a vantagem de quem quer que esteja ganhando. E uma curiosidade, né? O voto branco e o voto nulo, eles são uma herança do voto impresso, né? O voto branco no voto impresso era aquela cédula em branco, aquela cédula que não foi marcada nada. E o voto nulo
é o voto em que o cara, por exemplo, marcava 2 candidatos de É um uma erro, né? vez. O voto nulo é um erro, na verdade, né? É o erro. Ou então ele fazia um desenho, ou então ele não deixava claro em quem ele votou, um pontinho num lugar, um pontinho no outro. Então, essa é a herança aí do voto nulo e do voto branco. Para fins de urna eletrônica, o voto nulo ele é contabilizado por meio de um número que não exista na urna. Então, sei lá, presidente, você digitou 00. Não existe candidato com o número Continua 00. sendo um erro, né? Assim, a urna Continua vê isso sendo um como erro. um erro, né? Isso. E o branco é a tecla branca mesmo lá, que você tem a opção de apertar. Só outra coisa importante, nessa eleição tem uma novidade na hora do confirma, tá? O botão de confirma, ele vai ficar disponível um segundinho depois de você digitar o número. Se você digita lá o número da sua preferência e já vai para o confirma, a urna não vai computar. Ela vai te dar uma mensagem de confira seu voto, e aí um segundinho depois ela habilita para você apertar no verde, só uma informaçãozinha aí, para você não se assustar no dia da urna. Não é que fraudaram as eleições, né? Porque você apertou o verde lá e não confirmou. Não é isso, não, tá? É só uma alteração, acho até uma alteração meio inútil por parte do TSE, mas é assim que vai funcionar nas urnas agora. Continuando o nosso ping-pong aqui, falamos de voto obrigatório. Eu queria saber, Gabriel, o que você acha da obrigatoriedade de filiação partidária, né? A lei não permite que você se candidate de forma independente. Gostando ou não, você tem que escolher um partido. Eu acho que o princípio da lei faz algum sentido, que nós devemos valorizar as ideias, as plataformas, né, dos partidos e não candidatos avulsos, aventureiros que surjam, mas a gente deveria ter uma lealdade maior, ou pelo menos uma preocupação maior com a coerência e a consistência dos partidos, né, com as ideias e não com as pessoas. Acho que essa é a ideia. Não acho que tenha sido muito efetivo no Brasil. Os partidos são uma bagunça, né? Fora aqueles mais extremos dos dois lados, todos os partidos têm princípios muito maleáveis e flexíveis, né? Metade dos que apoiam hoje o Bolsonaro no Congresso apoiavam a Dilma, apoiavam o Lula. Então não funcionou. Eu acho que talvez para eleições locais de vereador, certamente, valeria a pena não ter essa obrigatoriedade de candidaturas com partido, mas eu acho que ainda para o Congresso e para a presidência da República seria interessante ter sim essa obrigatoriedade para, de alguma forma, ainda forçar os políticos no plano nacional a terem alguma ligação com um sistema de ideias, uma plataforma, né, que possam guiar o leitor. Se a cláusula de barreira fosse mais bem aplicada, fosse mais rigorosa, talvez isso funcionasse, né? Cláusula de barreira é aquele instituto que prevê o seguinte: o partido, para ele receber ali uma verba gorda do financiamento público, ele tem que ter uma quantidade mínima de votos. Se ele não superar essa barreira, né, ele não vai ter o financiamento devido ali. Se isso fosse bem rigoroso, os partidos sem voto nenhum eles iam deixar de existir e encolher o número de partidos no Brasil. Talvez isso funcionasse. Mas realmente, talvez pegando ali a extrema esquerda, né, PSTU, PCB, PSOL, você sabe exatamente o que eles pensam, né? E eles serão fiéis aos seus programas partidários, sejam programas bons ou não. Do outro lado, talvez o Partido Novo vai ser bem fiel ali ao que ele prega. Agora, no mais, os outros, você não vai ver uma clareza muito grande de ideias. Tem partido que nem plano de governo completo não publica, né? Aliás, a gente lançou hoje uma versão atualizada do ranking de plenário do Monte Castelo, que avalia as votações da Câmara ano a ano. E aí, de acordo com 74 votações em temas importantes, né, de economia, de segurança pública, dá para ver esse padrão no ranking. O novo tem um comportamento mais ou menos unificado ali, né? Eles votam sempre juntos, numa ponta, e na outra ponta o PCdoB, o PSOL e o PT votam sempre juntos. São esses 4 partidos. O PSB um pouquinho ainda. O resto estão no meio. Tem gente de esquerda no PMDB, de direita no PL, no PP, é uma bagunça. Vou terminar com uma provocação aqui, que essa provocação não derrube o nosso vídeo nas redes sociais. Gabriel, você mora num país em que o presidente da República pode ser eleito sem necessariamente ter a maioria de votos da nação inteira, né? Então, a pergunta final sobre a nossa legislação eleitoral aqui, esse modelo de democracia em que a maioria determina, né, os 50% mais um de votos,
impõe a sua vontade em uma massa enorme, porém minoritária, de 49%, né? O que você acha desse modelo de democracia? Não tem outro, eu acho, né? Quer dizer, existem outros, mas são piores. Pior do que ter os 51 governando é ter os 49 governando. É menos legítimo ainda. O sistema americano é bem peculiar, acho que é o único no mundo, porque ele foi formado num país em que os estados eram muito importantes. Não são tão hoje mais, né? Mas eles eram estados quase que independentes que se juntaram para formar um país, né? Então eles mantiveram muito dessa autonomia. Mas é uma coisa bem peculiar. No Brasil, acho que não faria sentido isso. E no Brasil, assim, o voto por pessoa, o voto mais amplo possível, né, com todas as ferramentas possíveis para que a pessoa que não tenha condições de votar, condições econômicas de transporte, né, tudo isso seja fornecido a ela da melhor forma possível, é o voto mais amplo possível, mas tem que ser o voto majoritário. Eu acho que não tem muito como escapar disso, né? Quer dizer, existem outros sistemas que você pode pensar, mas são muito mais complexos, né? Um sistema, só para a gente não deixar sem um exemplo, é um sistema que você votaria assim, eleição atual. Você quer votar no Ciro Gomes. Então, o seu voto é Ciro Gomes, mas o sistema te pede uma segunda opção. Então, se ele não for o mais votado, para onde eu quero que meu voto seja redistribuído? Aí você coloca a sua segunda opção, que pode ser a Simone Tebet. E aí, com uma matemática um pouco mais complexa, e mais de uma rodada de votos, você pode chegar num consenso um pouco maior, né? Então, em vez de 51%, vai ter lá 2/3 da população que, de alguma forma, aceitou que aquela pessoa fosse presidente, né? Mas, ainda assim, a minoria vai ser sempre uma parte importante da democracia, que tem que ser respeitada, mas é a minoria. Sim, também acho que essa é uma sinuca de bico. A minha birra com esse modelo é que a democracia ela vira um concurso de popularidade. As pessoas ficam falando, o seu candidato, ele é grosso, ele é tosco, o seu candidato tem um dedo a menos, o seu candidato não sei o quê. Mas o que está em jogo não é a galhardia e o preparo intelectual do candidato, né? Quantos candidatos ali, sem ser aquele candidato preferido, sem ser aquele candidato dos sonhos, nós elegemos em diversas esferas, estadual, municipal, federal, né? Só que essa democracia não quer saber do mais preparado. Essa democracia quer saber do cara mais popular. Por isso que tem muito deputado puxador de voto. É. Por isso No mundo que... ideal, seria a mesma pessoa, né? O mais parado, mais popular. No mundo ideal, E, mas nem sempre é. então, é esse concurso de popularidade, e a popularidade, exatamente, ela não vem por causa das características positivas que aquele candidato eventualmente tenha. Então, assim, mesmo tendo que se render a essa democracia de maioria, né, embora eu tenha muito medo, como os pais fundadores americanos, da ditadura da maioria, dá para acoplar ali algumas coisas para você tentar aperfeiçoar o sistema, né? Então, parlamentarismo dá para fazer, monarquia dá para fazer com algum sucesso. Então, acho que a gente precisa desmistificar essa palavra democracia, que é tanto usada aí, né? Atentados contra a democracia, atos antidemocráticos, como se ela fosse um regime muito perfeito, né? Sendo que já existe na ciência política uma série ali de medidas aplicadas com sucesso em outros países que podem ser feitas para aprimorar o sistema. Aliás, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, né, se você voltar para as constituições respectivas, são repúblicas, né? Os países que se chamam democráticos geralmente são autoritários, né? Por uma contradição, né? A Coreia do Norte, por exemplo, tem democrático no nome, né? Mas não é. E o Brasil é uma república, então tem uma pequena diferença ali que a gente pode explicar outro dia, mas não é simplesmente tudo que o povo quer tem que automaticamente acontecer, né? Não é bem assim, né? A gente não vai ter tempo de falar sobre isso hoje, mas quem já tiver curioso, joga no Google aí, Platão Politeia, que vai ver a origem dessa confusão toda aí rapidamente na internet. E Gabriel é o cara perfeito para explicar isso no detalhe da próxima vez que a gente entrar no assunto. Bom, alguma consideração final, Gabriel? Não beba se for votar, vote conscientemente e, na dúvida, não vote. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, aqui a gente já na parte mais pessoa física, como se fossem
um amigo conversando com você que está assistindo aí, vote naquilo que você acredita mesmo. Vote mesmo naquilo que você acredita. Ah, meu candidato não vai ganhar, meu candidato tem 3%. Cara, o primeiro turno tem um cardápio maior de opções, exatamente para você votar naquilo que você acredita, né? O voto útil, o voto para o outro perder é feito no segundo. Então, eu acho que tem que se pensar com carinho para votar no candidato que você acredita no primeiro turno. E fica um pedido aqui, nesses tempos de polarização, eu, como católico, te peço, faça uma oração pelo seu adversário. Faça uma oração, como Jesus ensinou, pensando também naquelas pessoas que não exatamente concordam em tudo conosco, não quero chamá-las de inimigos, mas faça uma oração pelo seu adversário, que seja feita a sua vontade, que ganhe aí quem tiver que ganhar. Você vai fazer, exercer a sua cidadania lá, mas que essa polarização não vire nenhum tipo de violência e que o resultado seja justo e a gente arque com as consequências do que a gente vai fazer domingo. O inimigo, especialmente neste ano, o inimigo, obviamente, é a Argentina, né? Então, parto do pressuposto de que estamos todos no mesmo barco e que, portanto... Em novembro, no Catar. Sim, eu já estou me antecipando um pouco. Mas é isso, oponentes, né, não são, nem sempre são inimigos, né? Então, somos todos filhos da mesma terra. É isso aí. Então, muito obrigado para você que nos acompanhou até aqui. Procura lá Projeto Ibéria nas redes sociais, Instagram, Twitter. Procure também Instituto Monte Castelo, tá? Nas redes sociais. Você rapidamente vai encontrar na internet. Curta esse episódio aí na plataforma que você está assistindo. Coloca um comentário, dê o seu feedback, manda para a gente nas redes sociais o que você achou. Leva essa visão da lei, do direito que a gente tem, para aquela pessoa que você conhece, que quer estudar o direito, quer entrar na faculdade de direito, ou que eventualmente já cursa, que já seja um jurista, um advogado. Vamos espalhar essa visão do direito que a gente está tentando emplacar aqui com você, que está joia? Então, muito obrigado e até a próxima.